Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. 10h17, confirmando a hora certa. Essa semana super importante para nós aqui de Minas Gerais, porque está previsto para acontecer no próximo dia 24, também conhecerei como sexta-feira, o leilão do sistema rodoviário da BR-381. Edital de concessão compreende um trecho de pouco mais de 300 quilômetros entre Governador Valadares e Belo Horizonte. Leilão, como falei, vai acontecer lá em São Paulo. A gente vai conversar aqui sobre esse assunto com a Viviane S., secretária nacional de Transporte Rodoviário do Ministério dos Transportes. Como vai, secretária? Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês falando desse projeto tão importante que é a concessão da BR-381 em Minas Gerais. Tão importante, tão aguardado por nós aqui do Estado, secretária. Eu queria começar pedindo que a senhora trouxesse detalhes do que vai a leilão. O trecho pouco mais de 300 quilômetros, né? Mas o que ele prevê de investimentos e, sobretudo, de intervenções relacionadas à duplicação, que talvez seja o que mais os motoristas que trafegam por esse trecho aguardam há literalmente décadas. Exatamente, são 6 bilhões de investimento em ampliação de capacidade, que são obras de duplicação, faixas adicionais, marginais, dispositivos em desnível, que são aqueles trevos, né, quando passa numa região urbana ou quando tem um cruzamento com outra cidade, também passarelas, ponto de parada de descanso para caminhoneiros, que é tão importante para a segurança, e mais 4 bilhões para a operação da via, que é socorro médico e mecânico, que é muito importante, principalmente nesse trecho que vai de Belo Horizonte até Governador Valadares, que a gente infelizmente tem um número de acidentes bastante grande. Secretária, quem fala é Murilo. A senhora deve saber que a gente aqui em Minas Gerais é um pouco traumatizado com essa questão das BRs, não só pelas mortes que ocorrem, pelo estado precário delas, né? Minas tem a maior malha viária e federal do país, e também teve um caso recente da concessão da BR-040 aqui, que ela durou pouco tempo, né? Era uma esperança de melhoria da BR e a concessionária devolveu a concessão, alegando aí que não estava rentável, mas não era possível sustentar. A própria BR-381, alvo dessa concessão agora, também chegou a ter, né, ela foi loteada para a questão da duplicação e tal, e depois várias empresas, empresa espanhola na época, devolveu os lotes da licitação, falando que não daria conta de completar o serviço, e até hoje a gente vê ali um canteiro de obras, né, até perigoso de transitar ali, porque algumas obras ficaram meio que abandonadas. Quais são os cuidados que o governo está tomando nessa licitação agora, para que casos como da 040 e daquela licitação também, né, no governo Dilma, não se repitam, que tenha garantia que essas obras realmente chegarão a um fim, que a concessionária não abandonará antes do fim do contrato? Excelente pergunta. A gente está trabalhando muito agora e foi algo discutido, né, com a sociedade civil e com os investidores na nova política de outorgas, que é a reunião de o que o governo quer, o que o governo espera e o que o governo colocou nesses contratos de incentivo para a execução de obra. A gente olha para trás, aprende com erros e acertos, olha o que o mundo está fazendo em concessão, que a gente sabe que é tão importante a gente ter também investimento privado nessas rodovias para redução de acidentes, para redução do custo de transporte, né, para que o alimento chegue mais barato na mesa dos mineiros e na mesa dos brasileiros, para que a gente consiga exportar os nossos produtos com mais competitividade. Para isso a gente precisa de ampliação de capacidade, para isso esses 6 bi em investimentos são muito importantes. Então essa nova política de outorgas foi uma orientação do ministro Renan, assim que ele assumiu, para que a gente diga o que a gente espera da iniciativa privada. E temos um estudo bastante forte, bastante concentrado em investimento, que é o que a gente precisa, e também com alguns gatilhos, com alguns mecanismos que fazem com que a concessionária execute obras. Um deles é o degrau tarifário. Então, o pedágio ele sobe só quando a obra é entregue à população. Isso funciona como incentivo para a concessionária, para ela entregar a obra e ter ali o aumento tarifário, e também para o usuário, que paga pelaquela infraestrutura que é entregue para ele. Então, esse é um dos mecanismos que estão na nova política de outorgas, que foi discutido com a sociedade, né? Não foi algo que a gente fez sozinhos, a gente conversou, levamos para a B3, discutimos com investidores para que a gente entregue projetos sólidos para a sociedade.
A sociedade ela precisa desses investimentos. Essa rodovia ela é muito importante não só para Minas Gerais, mas para o Brasil. Mas a gente precisa que esses investimentos sejam executados. Então, nós temos esse e uma série de mecanismos para que, tendo a vencedora, né, sexta-feira no leilão, que é um dia bastante importante para todos nós, ela assuma esse contrato de concessão e realize as obras. Lembrando que entrando, ela já começa a executar obras, que ela já faz melhorias no pavimento e na sinalização. Então, a gente espera em abril do próximo ano, assim que a concessionária que venceu o leilão sexta-feira iniciar as obras, ela já começa a fazer melhorias dispositivos de segurança na rodovia. Viviane S., que é secretária nacional de transporte rodoviário do Ministério dos Transportes, né? Luciana falando com você, inclusive uma usuária, não é? Uma usuária desse trecho, né? A família toda por aqueles lados, Vale do Aço também, leste de Minas, enfim. Bom, secretária, a gente está falando da questão das praças, né? De pedágio, do valor que vai ser pago. Quando há algum acidente na 381, né? O trânsito para. No último feriado, as pessoas que pegaram a estrada num sábado ficaram por horas paradas por lá. O uso da tecnologia está sendo, por exemplo, um dos critérios que vai ser cobrado da empresa que vai ganhar. Como é que fica essa questão do monitoramento? Houve ali um acidente, né? Como é que está o uso da tecnologia para detectar, para solucionar rapidamente? Como é que fica essa questão? Excelente pergunta, Luciana. A rodovia ela é importante não só para transportar cargas, né? Não só para reduzir o custo do Brasil, não só para os alimentos chegarem mais barato na mesa dos brasileiros, mas também para a integração nacional, né? Como você mencionou, você usa a sua família, né? Para visitar a sua família. Isso é muito importante que a gente tenha rodovias seguras. Então, 6 bi, né, do investimento da concessionária vai para ampliação de capacidade, que é faixas adicionais, duplicações, e teremos muitas, né? São 133 quilômetros de duplicação, 138 quilômetros de faixas adicionais, né, quando já é duplicado para aumentar o número de faixas, fora marginais e dispositivos. Mas nós temos 4 bi que são investidos em socorro médico e mecânico, na operação da via. E é importante a gente mencionar que nas rodovias já concedidas, e temos 24 concessões no âmbito do governo federal, nós temos um atendimento mecânico a cada 30 segundos e um atendimento médico a cada 3 minutos. Então, muitas vidas são salvas pelo esse atendimento imediato que é feito pela concessionária, com ambulâncias, com médicos socorristas, com equipe especializada para fazer esse pronto atendimento, estabilizar o paciente até ser transportado para um hospital. E também a gente tem guinchos, né, que fazem a remoção. Às vezes um caminhão quebra no meio da pista e isso causa um congestionamento. Então a concessionária ela tem guinchos pesados para remover, fazer a remoção desse caminhão, fazer a correta sinalização. Isso a gente espera, né? A gente tem dados, né? Que quando a gente concede um trecho, a gente já tem de imediato uma redução de 30%, não só na gravidade dos acidentes, mas também na quantidade dos acidentes. E historicamente, né, nesses 28 anos de concessão que temos no Brasil, a gente tem redução de quase 50% do número de acidentes em rodovias, por melhoria da condição da via, né? Então ela fica mais segura para que o usuário trafegue e também por conta desse atendimento médico e mecânico que é feito pelas concessionárias. Secretária, um dos vários gargalos da 381 nesse trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares é justamente a saída aqui de Belo Horizonte e a chegada, né? Às vezes a viagem corre muito bem, quando você está chegando aqui não tem jeito, é pelo menos 1 hora aqui para vencer um trecho muito curto. Isso devido, entre outras coisas, a moradias que ao longo dos anos foram invadindo a faixa e a rodovia deu uma estreitada e também uma pequena ponte ali que até foi reformada, enfim, na chegada aqui. Eu queria perguntar se esse trecho vai merecer uma atenção especial e se há previsão de desapropriações, se há uma verba aí destinada dentro desse valor que a senhora citou, já de imediato para desapropriações, qual seria a extensão dessas desapropriações? É sabido que a saída de Belo Horizonte ela já está com o nível de serviço abaixo, né? Então ela já está congestionada, a gente precisa fazer ampliação de capacidade, a gente precisa instalar faixas a mais, fazer melhorias nos dispositivos e alargamento de algumas obras de arte, né? Algumas pontes e viadutos.
Para isso, a gente precisa fazer a remoção de algumas famílias que estão na área lindeira, né? Isso tem que ser feito com muito respeito a essas famílias e com uma parceria muito grande com os responsáveis, né? O Ministério Público é muito atuante, né, nessa área, e aí a concessionária tem uma previsão para isso, ela já sai fazendo um cadastro dessas famílias para fazer uma remoção digna para que a gente possa fazer a execução de obras. A gente pode sim trazer o desenvolvimento com menor impacto, tanto ao meio ambiente como à sociedade civil. Então, nesse caso especificamente, está previsto um valor para desapropriação, para remoção dessas famílias. A gente conta com o apoio, né, de todos os órgãos envolvidos para que a gente faça isso de uma maneira segura, né, para que a gente possa trazer segurança para os usuários da rodovia, porque eles estarem às margens da rodovia também não é seguro, não é uma situação saudável para eles, não é uma questão de insegurança mesmo. Então, a gente vai prever essa remoção dessas famílias, a desapropriação e a realocação delas em outro local para que a gente possa fazer essas obras. E tem muita obra, são 6 bilhões de investimento previsto na 381 e ela precisa, e é uma rodovia que precisa realmente desse investimento. Secretária, para a gente terminar, até por causa do nosso tempo e da senhora também, quando a gente pensa nessa tarifa de pedágio, qual que é o máximo que o contrato edital prevê? Imagino que no momento ali da concessão vai ser naquele esquema, quem oferecer menos, tarifa menor, acaba levando? Seria algo nesse molde? Exatamente. Amanhã é a entrega dos envelopes da proposta, né? As empresas que querem participar do leilão entregam as propostas amanhã. Isso fica lacrado até sexta-feira. Na B3 é aberto, né, as propostas comerciais. Até 18% de valor de deságio. Ela não tem que fazer um depósito na conta vinculada, que é uma poupança destinada à concessão, justamente para a gente incentivar o valor do deságio. Então, assim, a sexta-feira a gente vai conhecer realmente o valor do pedágio. Lembrando que são 10 bi de investimento, então a gente precisa que essas obras comecem logo. E tem um detalhe bastante interessante, que tendo empate entre as proponentes, dentro do intervalo de 20%, abre-se uma segunda fase, que chama-se Repique a Viva Voz, onde é aberta uma nova oportunidade delas darem um deságio ainda maior para a redução do valor. Então, esperamos a gente ter uma participação bastante grande de empresas na B3 sexta-feira, que esse leilão ocorra, que seja um sucesso para que a gente possa ter esses 10 bi de investimento quanto antes na 381, porque é uma rodovia muito importante, não só para os mineiros, mas para todos os brasileiros. É verdade, é um assunto que a gente segue acompanhando de perto e na sexta-feira não vai ser diferente. A gente conversou aqui na Band News com a Viviane S., secretária nacional de Transporte Rodoviário do Ministério dos Transportes. Viviane, muito obrigado, viu? Uma boa semana. Obrigada, Lucas, Luciano e Murilo. Foi um prazer falar com vocês da Band News. Prazer foi nosso.